Olá, eu sou Renato Meca e eu ajudo pessoas comuns a superarem os seus problemas, sejam eles grandes ou pequenos. Essa live de hoje faz parte de uma sequência de aquecimento para a Masterclass de Superação, que vai ser uma super aula sobre superação de qualquer tipo de problema que eu vou fazer no dia 2 de julho, às 8 horas da noite, agora na próxima quinta-feira. Antes da gente começar, eu queria que você apertasse o aviãozinho aí agora e chamasse seus amigos para participar dessa live agora com a gente. E olha só, todos os dias, às 11 da manhã e às 8 horas da noite, acontece uma live preparatória para finalmente chegarmos à Masterclass de Superação. Vai ser uma maratona de aquecimento para a Masterclass de Superação no dia 2 de julho. Olha só, esse aquecimento é importante para a gente ir preparando e tendo alguns conceitos sobre tudo o que a gente precisa para chegar pronto para essa Masterclass. E nessa Masterclass de superação, eu vou te ensinar o passo a passo que me ajudou a superar todas as dificuldades que eu já passei e que eu passo até hoje, tá? E que também já ajudou a muitas outras pessoas a superarem os seus problemas, sejam eles quais forem, grandes ou pequenos, como eu disse. E no episódio de hoje, eu vou falar com uma grande amiga de um tempo já, idealizadora da Feira Reab em Bauru, a Vanessa Nogueira. Olá, Vanessa, tá me ouvindo? Oi, tudo jóia? Tá me ouvindo também? Tô te ouvindo, tudo bem. Ótimo. Então tá Que jóia. bom, prazer ter você aqui. Obrigado por aceitar esse convite, né? Esse nosso desafio, sempre mais um desafio, né? Quando a gente fala Sempre da mais um gente se desafio, abre com certeza. e se abre assim, com a intenção de tentar alcançar mais pessoas e poder realmente ajudar mais pessoas, né? Da mesma forma que é a nossa missão agora. Vanessa, antes da gente começar, então, eu queria que você se apresentasse para quem está aqui com a gente. Fica à vontade aí. Renato, eu quero agradecer primeiro o convite de estar participando desse projeto super bacana. Parabéns pelo projeto. Eu tenho certeza Obrigado. que está impactando a vida de muitas pessoas. Dá um olá para todo mundo que está participando aí também. E para quem não me conhece, então, meu nome é Vanessa. Eu sou mãe da Pietra e do Arthur. Pietra tem 10 anos e Arthur tem 5, dois seres humanos incríveis. Eu sempre sou Fantástico, os suspeita de dois. falar, Mãe é sempre mas, mãe, né? mas são incríveis. E o Arthur, ele tem um atraso global no desenvolvimento e por conta disso, desde os 4 meses, nós estamos juntos aí numa caminhada, numa rotina de terapias, de físio, fono, TO, ecoterapia, musicoterapia, enfim. A gente sempre é uma rotina de atleta, eu diria, Renato, E foi aí que os nossos caminhos se cruzaram, né? não é? A gente se conheceu, né, E através da Marli. A Marli sim, teve com a gente aqui a semana passada. Marli, se estiver por aí, um muito beijão para legal. você. Ela tá aí já, ó, mandou um oi pra gente já. Ah, Muito bom, Marli, né? E eu acho que muito sempre bom. assim, a gente, nessa nossa missão, a gente sempre tem que ter esse senso, né, de poder impactar positivamente na vida de outras pessoas, ao invés de ficar reclamando sobre tudo que, enfim, né, se a gente merecia ou não isso, né? Eu acho que ninguém tem nada sem merecer e a gente está aqui para realmente poder fazer a diferença agora, né? Não só sobre aceitação. Talvez você não tenha o problema físico que a gente tem, mas está bem dentro desse assunto também. E com certeza é um exemplo aí de pessoa, uma super mãe aí, né? Você disse que a mãe do Arthur não é a super mãe do Arthur, né? Para a gente começar um pouquinho, então, É, Vanessa, me fala um pouquinho da Reab aí de Bauru, né? Eu já sim. te apresentei aqui, falei, né, da idealizadora da feira e eu acho que Então, foi Renato, quando você. fantástico isso. Ai, muito obrigada. Foi uma iniciativa que envolveu muitas pessoas, né? Não teria acontecido se a gente não tivesse contado com uma rede, né, de pessoas muito importantes. E foi o que você falou, assim, quando você é mãe, pai, né, uma das coisas que você pensa é com relação ao que você vai deixar, né, para os seus filhos, né? E, e ao mesmo tempo, quando você tem esse caminho
Só um minutinho, Renato. Fica à vontade. O som tá ruim, Renato? Não, tá bom, eu tô te ouvindo. Tá. Se tiver baixo, por favor, me fala, tá bom? Não, tá tudo bem. Tá baixo o som, tá legal, né? Tá, Ah, então tá legal. Então tá jóia. Não, tá. só retomando, quando a gente é mãe, né, e pai, a gente acaba sempre pensando uma das coisas, né, no que a gente vai deixar para os nossos filhos, inevitavelmente. E ó, quando a gente também tem um caminho como esse, desafiador, né? É inevitável também você não cruzar com a história de outras pessoas e não se envolver com isso. E aí, pensando nisso, veio a ideia de fazer aqui no interior, né, nós estamos na cidade de Bauru, um ponto de encontro justamente para ampliar, né, essa troca de informações e de experiências, né, de pessoas com deficiência aqui no interior, que acaba sendo também uma realidade um pouco diferente de grandes centros, onde geralmente Sim, acontecem eventos como esse. E foi uma oportunidade muito bacana, de a gente poder ter a exposição, né, de produtos. O que foi muito interessante foi que pessoas foi dando feedback ao longo fantástico. da feira se surpreenderam de ver empresas que eram da cidade, muitas vezes eles buscavam aquele tipo de serviço na Exato. capital ou em A outro gente vê lugar. sempre, a gente vê sempre por dois ângulos, né, Vanessa? Eu acho assim Sim. que o lado de quem esteve lá e viu a feira foi um lado Uhum. fantástico, porque foi um show de organização e realmente um marco para a cidade de Bauru e para o seu objetivo, né? Mas eu pude conhecer também o background disso tudo, né? Te conhecendo e sabendo Uhum. que a mão na massa foi pesado, foi difícil, mas você se superou não só como a mãe do Arthur, mas como pessoa e como, enfim, tá mexendo com dinheiro. E onde a gente põe dinheiro sempre dá uma atrapalhada, né? Mas foi uma organização muito, muito fantástica de tudo que aconteceu. E aconteceu porque alguém foi lá e fez, né? Com todas as dificuldades e tudo mais. E a gente quis mostrar com a feira justamente, Renato, de que é possível e o que é possível, né? Pelo menos algumas pitadinhas a gente quis deixar lá. Exato. Tanto que foi muito legal você ter participado com a gente como apresentador do evento. E a gente quis justamente provocar, né, a todo momento fazer essa provocação ao longo do evento para que a gente amplie esse olhar sobre a deficiência. Muitas vezes Não só, ainda. exato, não só a Pode falar. inclusão, mas a participação plena, né? Que é possível. Isso. E é por isso que eu estou fazendo essas semanas de aquecimento e falo sobre Sim. superação. Na verdade, quando a gente fala sobre o poder da superação, porque isso é um poder que a gente nem sabe que tem e que só tem Uhum. quem precisa ter, né? Só Uhum. aparece onde precisa ter. E a gente Sim. fala, eu falo muito para as pessoas que não tem um problema definitivo como o nosso. E eu falo nosso, Uhum. o seu, porque você está dentro disso junto com o Arthur e tem muita, não só experiência, mas muita bagagem nisso já, né? Então eu Uhum. posso falar isso como até um problema seu pessoal mesmo, tá? E eu acho que assim, a gente demonstrando que a gente consegue fazer e que talvez não seja fácil, mas é possível superar qualquer problema que seja, até um problema, como eu digo, né, de um pescoço quebrado como o meu, que é definitivo e que mudou a minha vida totalmente, 180 graus, né? Uhum. É possível que pessoas comuns possam ver os problemas que elas enfrentam que sejam muito mais leves do que elas pensam que seja. Né? Você concorda com isso? Você não acha que às vezes Na as pessoas se verdade, deparam com problemas muito simples e procuram por soluções e acham que é o fim da vida e na verdade não é? então, eu penso assim, Renato, que na verdade tudo é um processo, né? Assim, para quem vive um caminho de enfrentamento de um desafio tão intenso, como receber o diagnóstico de uma deficiência, né? Ou então a condição, né, de uma deficiência. E ao mesmo tempo também, acho que cada um acaba tendo dentro aí do seu contexto, da realidade que vive, aquele repertório que faz com que aos poucos também ela entenda que às vezes entrando em contato com você, por exemplo, que talvez aquele problema que ela vivencia, que para ela é importante e é Exato, não, desafiador claro. naquele momento, talvez não seja tão intenso assim, ou não seja permanente,
né? Então, o que eu acho legal, e aí reforça, né, todos os movimentos que a gente tem tentado fazer, é realmente criar esses espaços de oportunidade para as pessoas se encontrarem. E a gente vê o quão rica é a nossa vida, né, quando a gente realmente se encontra. Com certeza, né? A gente, na verdade, dá sempre continuidade àquilo que já foi feito. É assim que se constrói alguma coisa maior, né? Alguém talvez comece e isso vai andando sempre de uma forma positiva com quem tem boas intenções. E é o que a gente faz, ou pelo menos é o que eu estou tentando fazer aqui agora, né? Do meu quarto. E olha só o que eu tenho aqui no quarto, as minhas bicicletas, e já é de propósito, porque elas ficam aqui para me lembrar de uma fase boa, de uma época boa e de uma coisa que eu gostava muito, né? E eu sempre falo que depois, né, de ter me tornado um tetraplégico, claro, eu sinto falta de fazer exercício, de andar, de me mexer, de me virar normalmente, de abraçar meus pais, minha filha, mas de pedalar, isso eu sinto falta de verdade, viu? Mas a gente Você se sabe? apoia nisso e procura um novo caminho para as coisas, né? A gente não pode Sim, deixar que uma barreira seja construída na nossa cabeça e que isso nos sim. limite mais ainda do que a própria deficiência, né? Você sabe que até isso que eu queria te perguntar, né? Porque quando você recebe a notícia de que você vai ter que mudar um pouquinho o rumo ali, né? Do que você tinha planejado, ou então nem isso, a hora que você recebe a informação de que você perdeu todos os parâmetros e as referências que habitualmente você acaba tendo. Você deu um breu, né? Você não vê o próximo passo. E aí você se dá conta de que você não tem controle sobre a vida, de que a vida não tem lógica e de que a fé em Deus é o único caminho, né? Então, a Exato. partir dali, o que que eu vou Isso é muito fazer? Eu queria lógico. saber como é que foi esse impacto para você no Não, momento de você receber a notícia. não, você falou tudo agora e eu acho que assim, o que eu senti deve ter sido, não sei, né? Cada um gradua a intensidade do problema que tem, né? E eu comparo de repente, por isso que eu falo que não precisa ter um pescoço quebrado para poder se superar. A gente fala que tem que matar um leão por dia, é se superar a cada dia. E para quem tem uma unha encravada, talvez esse seja o problema maior que tem que ser superado e transpassado, né? Mas o que eu senti foi, talvez, não sei, me diga você, né? Provavelmente perto do que o que você também sentiu. Porque eu estava no auge da minha vida profissional, no auge da minha vida pessoal, eu tinha 33 anos, e saí para dar uma volta de moto, coisas normais, não tinha nada de errado nisso tudo. E de repente, eu não me lembro de nada, né, de 10 segundos antes do acidente, até 3 dias depois, mas de repente eu abri o olho e meu irmão estava lá. E as coisas começam a se misturar. Porque falou, meu irmão aqui na Indonésia, né? Aí ele me falou, Rê, eu vim para cá porque E você estava em outro país, né, eu Renato? estava na Indonésia, eu morava na Indonésia já fazia alguns anos, né? E aí o choque foi nesse, eu digo assim que eu caí do 55º andar de cabeça no chão, porque eu estava numa maca e eu estava entubado. E eu falei para ele assim que tira esse tubo da minha boca porque está me incomodando. Aí ele falou assim, Rei, ó, você não pode tirar o tubo da boca porque ele está te ajudando a respirar e não dá. O primeiro tubo você comeu, você mordeu e tiveram que trocar o tubo, maior trabalho, você precisa dele para respirar. Aí eu falei assim, poxa, então... E tava me contando do que tinha acontecido, né? Eu falei assim, tudo bem então eu não vou tirar o tubo, mas me desamarra então, porque eu tô incomodado, eu preciso me mexer, né? Tá doendo essa posição. Aí ele pôs uma mão na minha testa, outra mão no meu peito. Aí olhou bem pra mim e falou assim: Rê, você não tá amarrado, cara. Eu tô te contando que você saiu pra andar de moto, você sofreu um acidente. Aí eu falei assim: poxa, e minha moto, cadê? Aí, pessoal, o acidente foi na quinta-feira, hoje é domingo, sabe? Aí você quebrou o pescoço, sofreu uma lesão medular, e aí veio o tombo lá das alturas, né? E não tinha acabado só a minha vida profissional ali. Era quase que até o fim da minha vida total, porque eu estava num país que não tinha condições de tratar de um paciente dessa gravidade.
eu estava longe de casa, não tinha família, tinha ele que largou tudo e foi para lá para me ajudar, né? Então esse impacto é muito grande. Eu não sei como é que foi quando apresentou o caso do Arthur para você, mas eu acho assim que essa mudança podia ter sido o fim de tudo ali, né? E é o motivo que eu tinha, na verdade, e que eu tenho até hoje, para eu não fazer mais nada da vida e viver reclamando e encostado, e, enfim, tá? Mas eu acho que por todas essas pessoas que me ajudaram, que influenciaram de qualquer forma na campanha que a minha mãe fez para me trazer de volta para o Brasil, e foi um movimento fantástico, eu acho que isso me tira o direito de reclamar e me põe no caminho de seguir em frente, de progredir e de produzir de qualquer forma que seja. E aí você tocou num ponto que eu acho que é o ponto mais relevante de tudo, né? Ó a minha mãe aí, ó. Ela que me ajuda tudo. E é É, a mesma a situação com você e o família, Arthur. a É, a família família é é fundamental. fundamental. E É eu tenho ainda, fundamental. eu tenho um irmão, né, que tem uma deficiência, uma sequela mental do parto, desde que é 5 anos mais novo do que eu. Então a gente também já tem esse processo desde de sempre na família, né? Então, Agora, Renato, quando até. Pode falar. Quando só para terminar o que você estava falando, foi quando você falou da fé, né? Que a fé e a esperança, a gente não pode perder nunca com isso, porque isso põe a gente no lugar. Eu acho que o primeiro passo a gente tem que dar para querer mudar. A gente tem um ditado que fala que a gente consegue levar o cavalo até o coxo, mas a gente não consegue obrigar o cavalo a beber água. Então a gente tem muita gente que nos ajudam. Minha mãe está aí para falar agora, mas a gente tem que aceitar essa ajuda. E quando a gente aceita Sim. essa ajuda, é o primeiro passo. E aí vem a fé e a esperança, que a gente não pode perder nunca, porque são os pontos de apoio do começo da mudança, de um processo de superação. Depois É, disso, uhum, vem essa organização interna, né? uhum. E aí você começa a agradecer, por pior que seja a situação do meu pescoço quebrado, agradecer por tudo de bom que isso trouxe. E uma situação ruim, por pior que ela seja, não pode ser melhor do que centenas de outras coisas boas que isso acabou trazendo. É exatamente isso, né, Renato? No final, é interessante esse sentimento vir de uma maneira tão verdadeira, você só agradece, né? Com Então, certeza. independentemente de todos os desafios, de como seja, do que você não saiba, você por fim só agradece, né? E uma coisa que eu queria comentar também, e até te perguntar também como é que foi isso com você, é, é que você vê que a hora que você recebe a notícia, é um processo que você tem que. E eu e o Júlio, meu marido, no momento em que a gente se deparou com a notícia, né, de que o Arthur iria precisar nesse processo de habilitação, mesmo a gente sem entender, sem processar, recebendo aquele zilhão de informações, porque também foi um momento muito intenso, assim, de exames, de busca do que fazer para encontrar os profissionais. A gente sabe que nesse momento é crucial, e aqui eu reforço, assim, até falando, acho que tanto da habilitação quanto da reabilitação, a importância dessa tomada de atitude, né, de Ah, voltar, de sim. procurar a terapia, o tratamento adequado o quanto antes, né? A estimulação precoce, no caso, para as crianças, a gente viu, eu acredito muito, né? Não é só por falta de opção, não, mas eu acredito muito na reabilitação e a gente vê o quanto avanço, quanta qualidade de vida, quantas possibilidades são possíveis, né? E é isso que nos Claro. dá esperança. E E, aí, e pode essa falar, Renato. evolução desse processo todo só é feita porque as pessoas têm fé que isso possa acontecer e procuram, como a gente, né? Como você faz. Porque se ninguém procurasse, ninguém desenvolvia nada nesse processo todo, né? Então, mas daí você vê que nesse processo, Renato, essa questão emocional ela é muito importante, né? Sim, E você não tem tempo para você parar para se reorganizar. É uma coisa que vai acontecendo com o caminho, né? No caminho, e eu acho que é um processo contínuo, né? contínuo. É, E aí, como é que foi essa busca?
Porque a gente sabe que hoje a gente tem aí muito acesso, ainda bem, né, através de rede social, internet, enfim, em relação à informação. A gente tem muito avanço na parte de reabilitação e habilitação, né? Muitas coisas bacanas são criadas a todo momento. Mas para você chegar até o que Exato. você A gente precisa, tem, como é que eu foi isso acho para que você? o acesso vem de duas formas. A primeira parte é a parte física, e a segunda parte é a parte estrutural, de atendimento até a parte pessoal mesmo, de qualquer lugar que seja. Hoje a gente fala muito do desenho universal, né, sobre essa adaptação dos lugares, mas isso é físico, isso é a parte física, né? E não tem Uhum. nenhum projeto de desenho universal para a parte pessoal da coisa, para o atendimento, para como você vai se comportar, ou como as pessoas se comportariam com você lá, né? Talvez em primeiro Uhum. mundo isso já venha de berço, né? Como a gente conversou uma vez. E eu acho que Uhum. isso é fantástico, mas isso tem que ser construído juntamente com a educação das pessoas. Aqui no Brasil, as pessoas ainda param em vaga para deficiente porque é mais rápido para pegar o filho ou para fazer alguma coisa e é rapidinho, né? E acho assim que se fosse ela no lugar, talvez estaria reclamando. Mas como ela não precisa, para ela é uma vaga que pode ser, enfim, né? Eu sinto nisso e eu sinto muita dificuldade com isso, né? Enfim, e eu acho que essa estruturação toda só vai acontecer devagar, na medida que as pessoas forem realmente precisando e outras forem é, se importando com isso também. E aí sim a gente tem não só o espaço adaptado, mas a gente vai ter a amplitude do espaço, não só o físico adaptado, mas a aceitação de outras pessoas. E a gente não pode ir longe com isso, né? Por mais certo que as pessoas estejam disso, ou por mais consciente disso, sempre, eu posso falar isso, né? Te olham de uma forma diferente, ou te olham com dó, ou te olham com curiosidade, ou te olham para saber o que você tem capacidade de fazer ou não, sem antes te conhecer. E esse impacto é negativo, eu vejo, porque quando as pessoas me conhecem, sabem o que eu consigo fazer, mesmo sem ter condições de sair do quarto, mesmo tendo que ter uma enfermeira comigo o tempo todo por causa da minha condição clínica, mas eu ainda consigo, que nem, por exemplo, dessa forma que a gente está agora, impactar a vida de outras pessoas aí e mostrar que é Sem possível, dúvida, né? Que quem sem quer dúvida. realmente vai lá e faz, ao invés de inventar uma desculpa, né? E Renata, e como é que é essa experiência quando alguém te encontra na rua, por exemplo? É muito diferente, né? Mesmo porque antes do acidente as pessoas me olhavam de um jeito e Sim. agora com a cadeira de roda as pessoas olham de outro jeito. Isso quando não Uhum. olham e faz um comentário baixinho com o cara do lado, enfim, Uhum. tá? Me incomodava muito isso, me incomodava mais. Mas eu tive que trabalhar isso comigo mesmo e as pessoas Uhum. geralmente quando chegam perto de mim que não sabem o que fazer, eu já peço um abraço e peço para dar já quebro o gelo, porque é o jeito que eu me sinto melhor com tudo isso e é o jeito Muito também legal. que as pessoas acabam se sentindo melhor. Como é que acontece aí com você e com o Arthur? Você sendo, né, dentro do problema, mas com o Arthur do lado? Então, Renato, a gente aqui, eu não tenho nenhum fato que tenha me marcado nesse sentido de impacto negativo, mesmo estando com o Arthur, porque a gente sempre se colocou, assim, o Arthur do jeito dele e da forma como ele se colocar e quiser, ele vai fazer o que ele quiser. Então, a gente nunca teve esse receio ou esse medo de interagir com o mundo, Ou de né? Vamos dizer limitar assim, ele também nas ou atitudes de dele, né? limitá-lo. A gente, de novo, né, sempre pensou muito nas crianças, né? Então, Sim. assim, é algo para a gente maior. Por mais que em alguns momentos a gente saiba é, é, tudo que envolve a deficiência, e aí aqui também a gente acaba pensando muito da seguinte maneira: não dá para a gente chegar em alguém que não convive com uma deficiência diariamente e querer enfiar, assim, goela abaixo, Exato. toda aquela informação, aquela vivência que para mim
é muito comum, né? É Para mim normal, é né? natural. Exato. Aqui para Pietra, você comentou que também é irmão, né, de uma pessoa com deficiência. Para Pietra também é tudo muito natural. Ela não vê o Arthur como uma criança com deficiência. Não, ela entende que há diferenças, contudo, o Arthur é o irmão dela e ponto, E né? ponto. Então, e ponto. Então, a gente sabe que passar isso para as pessoas que não convivem diariamente com esse ambiente, não dá para você chegar e jogar isso de vez. Então, você acaba tendo que criar essas oportunidades. Por isso que eu te perguntei, né, desses encontros. Mas Que tenha curiosidade, né? As Exato, pessoas exato. querem Que ver elas como não é que funciona entendam, a mas que elas cadeira. respeitem, né? Eu acho que o Isso, básico necessário é que haja esse respeito, né? Ela pode não entender, exato, exato. mas né, até onde vai o limite do respeito, do conforto, porque Sim, eu acho que uma atitude às vezes vale mais do que 1 milhão de palavras, né? E às vezes as pessoas do exatamente. jeito que agem ou do jeito que fazem, pode até falar que entendem, que respeitam, mas não é com ela, né? Ela vai para casa todo E tá dia, tudo não tem esse bem. problema, e não convive com isso todo dia, né? E sabe, Renato, eu vou, assim, eu penso que não é a deficiência, sabe? Eu acho que é um pouco mais amplo. Eu acho que o grande X, às vezes, é o como ser humano, né? O como o outro se enxerga. É realmente a falta de respeito que as pessoas esquecem muitas vezes, né? Essa falta de amor, né? E De simplicidade, de tato ali com o outro. Quantas vezes, eu tenho certeza também que você pode dizer isso para com mim, que às certeza. vezes você não soube lidar com alguém que é tido como típico, vamos colocar assim, e que você tentou dar um bom dia e a pessoa, sei lá, te ignorou, né? Então, assim, você Não, vê que com às certeza. vezes o trato com o outro não é a deficiência em si. Eu acho que As é duas, aí o grande as X para a duas gente quebrar coisas, é, as alguns duas coisas paradigmas, acontecem, entendeu? né? Ou te ignoram, ou correm para ver o que está precisando, né? Porque É. acaba sendo, né? Enfim. Mas eu queria que você falasse um pouco aí, então, já que né, o tema que eu estou agora é sobre né, os impactos que a gente causa, Sim, é, quais foram esses impactos, eu diria assim, não só em forma de obstáculo mesmo que você já enfrentou para se, não se impor, mas simplesmente para fazer o que tinha que ser feito, né? Sem eu acho, precisar forçar alguma coisa ou as dificuldades mesmo que as pessoas às vezes acham que porque vem a gente sempre sorrindo a maior parte das vezes, mas não sim, sabe o que sim. acontece por trás e o tanto que a gente, como você disse no começo, né, a logística que demora para a gente poder se preparar e poder sair e que não é Sim, sim. fácil, isso ninguém enxerga, né? Sabe, Renato, eu começo bem por aí mesmo. Eu acho que o grande ponto, falando então de mim, né? Eu acho que é exatamente esse saber lidar, né, com a situação, é processar todo esse caminho de uma outra forma, a ponto de que isso transforma o seu olhar sobre essa realidade, né? E você vê que isso é um processo. Cada um tem um caminho, cada um tem um tempo, cada um tem um jeito. E uma das formas que tem talvez colaborado para me ajudar a reforçar esse olhar de transformação, primeiro são os meus filhos, né? Só de olhar para eles e ver os dois, cada um na sua singularidade, me dão lições diárias de como eu preciso e tenho que buscar realmente ser um ser humano Exato. melhor, São as atitudes, certo? né? Não precisa São falar as nada. atitudes, não É só um precisa. olhar. Exato. E a outra coisa é de talvez a mudança que muitas vezes a gente quer ou deseja ou vê que é necessária, porque assim, por mais que eu não tenha tido um enfrentamento direto em relação a algum tipo de preconceito, embora a gente veja olhares, a gente veja curiosidades, eu tento minimizar isso no sentido de a pessoa não tem o conhecimento. Então, vamos Sim, criar oportunidade para a gente se conhecer. E eu fico nesse espaço. Pensando nisso, a gente tem começado esse caminho, né? De realmente criar esses espaços para troca de informação.
aqui foi difícil dar esse passo, como eu te falei, é um processo, né? Mas aqui a gente começou em 2017 a fazer uma palestra sobre os direitos da criança e do adolescente aqui em Bauru. E, Renato, já foi muito surpreendente a quantidade de pessoas que procuraram Olha só. esse espaço para buscar informação. E pessoas que estavam começando a caminhada naquele momento e pessoas que já estavam, sabe assim, já Mas no é isso que entendeu? acontece e talvez aconteça com a gente também, né? As pessoas às É, vezes criam barreiras que não existem. E se ela realmente for para o campo de batalha, que nem você foi, começa a descobrir que às vezes as pessoas até elas não fazem, mas elas podem ajudar muito a quem faz, né? E acho que foi isso que você também descobriu aí, e que aí você acabou. percebe que o desafio não é só com você e não é só porque tem a deficiência. É óbvio que não, a deficiência é um caminho e tanto, né? A busca, porque você está lidando ali com habilidades que você tá buscando nesse marco de desenvolvimento, né? Exato. Mas você percebe que essa troca daí, né, de você enxergar de que cada um tem o seu desafio, cada um E tem a sua muitas das realização, isso vezes vai te transformando. Muitas das vezes a gente não está lá para mostrar nada, a gente só está lá para Não, almoçar mesmo, né? Ou exato. para passear, ou para É, fazer alguma coisa, e sim, acaba sim, esse papel nunca sai da gente, né? Porque as sim. pessoas acabam te vendo sempre com uma força, enfim, né? Ou olham com dó, ou olham com. Eu sempre costumo falar, né? Que tem três tipos de visão disso tudo, né? Os Sim. pessimistas acham que bem feito, quebrou o pescoço porque mereceu mesmo. Outras pessoas olham com dó e falam, coitado, quebrou o pescoço, não sei o quê. Mas eu acho, e prefiro acreditar, e a fé me traz isso no coração, Uhum. que são poucas as pessoas fortes o suficiente para passar pelo que a gente passa para poder ensinar para as outras pessoas tudo o que a gente tem para fazer e esse impacto positivo que a gente tem para gerar. Essa é a forma que eu prefiro pensar, é isso que eu vendo para as pessoas e não vender, mas isso que eu mostro, que eu sempre entrego para as pessoas, porque eu falo, poxa, tá reclamando? Senta aqui do meu lado, vamos conversar um pouquinho. Que você para de reclamar em 1 minuto e meio, né? Então, esse é o impacto que eu gosto de causar e de repente não mostrar o lado ruim, não que todo mundo tem um dia ruim, né? Todo mundo tem dias Sim, ruins na vida. A sim. gente tem também, eu vivo falando assim, tem dia que eu chuto porta lá em casa, né? Não necessariamente porque eu não consigo chutar a porta, mas todo mundo tem um dia ruim. Mas a gente não Sim. precisa ficar externando isso e pondo para fora como pessoas que têm muito menos, de novo, né? Maior ou menor, cada um sabe onde o sapato aperta, né? Mas Sim, pessoas que sim. têm os problemas não tão definitivos quanto o nosso, talvez só temporários e curtos, estão sofrendo muito mais do que a gente de repente, né? E a gente não quer sofrer, a Sabe gente não uma. quer a gente ensinar nada, a gente só quer de repente viver e mostrar com isso, né? Não, e, Poder. e eu acho que a gente está aqui para isso, né, Renato? Para viver juntos e da melhor forma Exato. possível. E justamente nessa linha, né, de raciocínio, nesses momentos, e a gente faz muito isso ainda, e tenho certeza que a gente vai continuar fazendo, é, essa questão de buscar as informações do que poderia e do que pode contribuir para a vida do Arthur, para esse processo de terapias, de habilitação, foi muito curioso porque, assim, virava e mexia, eu ia ler sobre um método que, nossa, vai super ajudar o Arthur. Aí eu ia ler quem criou o método, um pai ou uma mãe. Ah, e uma forma de nutrição que inventaram uma combinação de alimentos, não sei quem que criou. Ah, uma pessoa que teve uma Alguém que deficiência estava dentro X do e não sei o quê. problema. E aí uma coisa que nossa, e parecia uma perseguição, assim, porque toda hora que eu ia buscar uma informação ou que eu ia falar com algum profissional, alguma coisa, era alguém que tinha um filho ou que era um familiar ou que era a pessoa com deficiência. E aí eu falava assim, puxa, eu tô com bastão na mão agora, né? E é o meu Exato. filho, e é a minha filha, né? E o que que eu vou fazer por eles, então, né? Então, isso acabou me tocando também de uma forma muito significativa para que aquilo que eu comentei com você, para
que a gente realmente faça acontecer a mudança que a gente quer, né? Ai, vão olhar Exato. meu filho com um olhar de dó? Se eu tiver uma atitude de olhar talvez de dó para o meu filho. É, Agora, se eu chego de uma outra maneira que, né? Ah, beleza, o Arthur, ele ainda alterna entre engatinhar e ficar na posição em pé. Se aquilo para mim eu passo uma confiança de naturalidade, de processo e de conquista, porque é uma conquista, né, para o meu filho, porque para a a gente, você gente, sabe muito bem do que eu a estou gente sempre falando. fala. Eu falo, é Mudar um 100% de esforço onde tem 1% de chance, né? sim, e é uma mudancinha no dedinho, nossa, é a Copa do Mundo para você, né? Com certeza. Então, se você passa essa energia, né, de que ele está num processo, de que ele está conquistando o caminho dele, da forma dele, então isso também vai aos poucos, não pode ser na hora, sabe, Renato? Mas aquilo de alguma maneira vai ficando como informação para a pessoa. E isso que eu Cada acho um tem o legal, seu porque tempo, né? e cada um tem o seu tempo, Renato. Não é? É exatamente isso. Uns Uma demoram outra mais, coisa, outros menos, mas essa exato. comparação que o pessoal faz, que as pessoas fazem, né? Que talvez não seja mais a nossa ótica, porque a gente está de dentro para fora, e até as pessoas Sim, falam, poxa, olha o que ela faz. E, na verdade, você não está fazendo nada demais do que o que você faz todo dia, né? Você está fazendo exato. só aquilo que é o que está dito para ser feito realmente, né? Que é o Exato. que eu digo, né? O meu desencadear para eu poder sair de casa parece um cinema para poder me mexer, né? Mas enfim, Aham, é difícil, mas é possível. sim. É possível de uma forma ou de outra. É possível. Mas as pessoas acham que a gente faz 1 milhão de coisas que, É nossa, possível. olha o que ele faz. Eu falo assim, gente, mas eu só fiz isso. É o que eu tenho que fazer agora. Ô, Renato, e uma outra coisa que me impactou muito, assim, né? E aí, eu queria que você comentasse também. A gente, no caso, na feira, né? Quando a gente esteve junto, você até apresentou lá uma caneta que você usa para poder fazer o uso de tecnologias, né? Queria que você explicasse um pouquinho sobre esse recurso. Muita gente procura, muita gente às É vezes o tem free tote. dificuldade de saber, e eu queria que Olha você só, contasse um pouquinho. e eu tenho a dificuldade de encontrar quem são os possíveis usuários disso, porque, na verdade, é um aparelho que me permite usar o telefone, o tablet, desde que seja tela de touchscreen, né? E que Uhum. nasceu de uma necessidade, porque quando eu sofri o acidente e vim embora para o Brasil, a minha casa inteira ficou lá na Indonésia. Então ficou tudo que eu tinha lá. Meu irmão catou o que Sim, precisava, o mais importante e tal, mas acabou ficando tudo lá. E eu tinha que sim. mandar muito e-mail, eu tinha que conversar com o pessoal de lá, não tinha WhatsApp ainda. Então a gente precisava. A minha mãe, coitada, ficava do meu lado digitando e ela não fala inglês, eu precisava ficar soletrando para ela como é que era. Porque eu não conseguia usar nada, não conseguia nem mexer direito, né? Ficava na cama a maior parte do tempo no primeiro ano. E aí Sim. o que aconteceu? Quando eu comecei a ir para a cadeira, quando eu cheguei aqui na casa dos meus pais, que eu falei, vou dar um jeito de poder fazer por mim mesmo, né? E tem um primo que é engenheiro que me ajudou a desenvolver esse sistema, que não precisa de nenhum fio. Pega para mim lá. Não precisa de nenhum fio ligado na pele do usuário, né? Porque Uhum. essas canetinhas de. Não precisa pôr, não, só mostra aqui para o pessoal. Para quem não conhece, esse é o dispositivo que eu prendo na testa Puxa, muito legal. e, e dessa forma, porque essas canetinhas de mexer com tela de touchscreen, elas têm que ter o Uhum. contato da pele para poder magnetizar a tela. E quando a gente isola isso e Hum, prende na testa, o pano isola e não funcionava. Aí o que acontece? Até mesmo quando eu estive lá no SAR em Brasília, eles ligam um fio da ponta até uhum. na testa da pessoa e para poder Uhum. funcionar. E eu falei assim, poxa, mas um fio na testa não é confortável, né? E hoje a gente trabalha com banho químico e um processo todo mais evoluído e que me dá total conforto. E quando eu estou trabalhando, eu digo que eu preciso de ajuda para 100% das coisas que eu faço, né? Uhum. Mas hoje, quando eu estou trabalhando, eu consigo ser pelo menos normal. Claro que eu preciso de alguém para me sentar, para botar os aparelhos na minha frente, nesse dispositivo na testa e tudo mais, mas eu consigo ser
normal, né? As pessoas até perguntam, poxa, mas quem está digitando para você? Eu falo, sou eu que estou me virando. Isso me deixa muito contente, né? É o 1% Legal. de alegria que a gente tem. E olha que dificuldade, porque quem precisa disso, na verdade, os tetraplégicos que conseguem mexer um pouquinho já com a mão no telefone, é até melhor que estimulem usar a mão no telefone para poder ter uma evolução, né? Os que Sim. preferem usar são pessoas que preferem ter mais agilidade e conforto, né? No meu caso, eu não consigo usar as mãos, a minha lesão é muito alta, então eu não consigo usar de nenhum jeito, então eu só Uhum. consigo usar dessa forma. E eu consigo usar a internet. E quando a gente vende isso, né, pela internet para uso de internet, eu quero chegar a um pessoal que não usa a internet porque não tem isso. Olha que difícil, né? Então, É. às vezes, até todo lugar que eu vou, eu tento fazer contato para poder alcançar essas pessoas e para que essas pessoas possam se beneficiar disso também. E a gente tem aí estudos de caso de pessoas que voltaram para a faculdade depois de acidente, que voltaram a trabalhar, Uhum. né? E aqui perto de São Carlos tem um portador de paralisia cerebral que ele é alfabetizado, mas ele usava um tabuleiro com umas letras e tal, Uhum. e não consegue falar, né? Mas ele é Uhum. alfabetizado. E agora com esse free touch, né, que eu chamo, ele está escrevendo horrores e faz toda a mídia social dele sozinho. Isso é muito legal, sabe? A mãe dele ficou muito contente. Então, poder alcançar as pessoas dessa forma e ajudar dessa forma é muito bacana, né? E você vê, né? Sempre você tem uma possibilidade, né, Renato? É muito curioso isso, né? Como a deficiência também amplia o seu olhar para o mundo, né? Aí a gente volta Claro, nessa questão da gratidão, né? Você vê que tem algumas nuances, né, do desenvolvimento humano que talvez a gente não prestaria atenção, de novo falando de mim, se a gente não vivenciasse tudo isso. A questão é justamente olhar para o que você está vivendo e você tem que enfrentar aquilo e você realmente transformar aquela realidade em algo bom para você. E aí, no caso, até falando desse produto, né, da caneta que você é, que pode ampliar essa qualidade de vida para outras pessoas, com né? Isso eu certeza. acho Tem muitos incrível. amputados já usando, tem muitas pessoas com deficiências congênitas já que estão usando. E eu fico mais contente de poder realmente e ter feito de uma forma sozinho isso, né? Claro que a ajuda do meu primo, mas o processo de importação da pontinha e de, enfim, né, de tudo isso que a gente faz e que foi legal, eu acho que é bacana, eu fico contente de poder ajudar dessa forma, né? E aí, Renato, a gente também em algumas conversas fala dessa questão de mudança de comportamento ou de olhar da sociedade, né? Ou das pessoas que não convivem com a deficiência de forma direta, né? Aí eu reforço, né, a importância do papel da família no caso, né, também, e também da pessoa com deficiência de estar se colocando dessa forma para que justamente haja essa troca e essa amplitude de possibilidades, né? Porque muitas vezes algumas coisas eu acredito e quero acreditar assim, que ainda não aconteçam justamente por falta de informação. Então a gente precisa realmente criar espaços como esse que você está criando, Tudo e outros na mais que verdade, surjam mais o que para a gente você se criou aí em conectar. Bauru, exato, a conexão estava lá. Eu acho assim que as nossas ações, a gente não tem como prever o que elas vão gerar, ou o que elas vão Sim, criar de expectativa, ou o que vai acontecer. Mas se a gente não fizer nada, daí não acontece nada, é né? isso. Então eu acho assim que tendo a chance de errar, mais uma chance de acertar, eu acho que esse movimento pequeno que a gente faz acaba virando um movimento muito grande em outras pessoas. E Com realmente certeza. nessa construção de mentalidade que a gente falou e que você falou também, de pessoas que não conhecem, que não sabem, Sim. até se dispõem ou se predispõem a ajudar, mas simplesmente não querem se envolver, ou, enfim, por dó, por medo, por. Não sei, tá? Mas eu acho que pessoas que fazem, que eu sempre digo, né, que quem quer vai lá e faz, e quem não quer inventa uma desculpa, né? E eu acho que para arregaçar a manga e de repente fazer aquilo que você fez,
acontecer, sair do papel e realmente não ser mais uma palestra como começou, e ser um evento então, uma feira realmente, né? Tinha brinquedos adaptados e tudo mais. Falando isso, queria que você falasse um pouquinho da praça aí, do seu projeto, como é que Isso. tá? Só antes de falar um pouquinho de como é que a gente também está pensando, justamente para desmistificar essa questão da deficiência, né? De a gente poder trabalhar a inclusão e esse olhar e essa convivência por outros meios, no caso o lazer. Eu só Sim, queria reforçar uma coisa, Renato, nisso que você acabou de comentar, que é a importância da formação dessa rede de apoio realmente, né? Você fala da feira, né? Ela não aconteceria se não tivesse essa rede de apoio. Então, em primeiro lugar, a minha família, minha cunhada, Cláudia, nossa, sim, desde o início, super assim, apoiando, minha família sempre do meu lado. Por consequência, os amigos, assim, o que tiveram de amigos que nos ajudaram ao longo da feira, estiveram lá, de uma forma voluntária, ajudando a gente a organizar e a contribuir para que aquilo acontecesse, realmente eu acho que é o que faz a diferença. E aí, pensando em qualquer pessoa, fazendo um projeto ou na sua vida cotidiana, o quanto essa rede de apoio é bacana para que realmente a sim. informação chegue. E a partir disso, eu acho que tudo muda, Difusão. Renato. Exato. Porque daí você É uma tem uma sementinha que a autoestima gente planta, melhor. né? Uma Exato, sementinha que a gente planta e que vai nascendo, e exato. vai crescendo e que vai frutificando, né? Exato. Aí você pode trazer, porque assim, em torno da pessoa com deficiência, tem uma família, né, Renato? São muitas pessoas que estão Não são envolvidas, máquinas, né? São não pessoas. são, e a Começa por gente aí, tem são que pensar pessoas nesse que todo. envolvem outras pessoas, né? Exatamente. E aí fazendo um link também com a outra maneira de contribuir, né, que a gente encontrou aqui em Bauru, o, o projeto que a gente fala que é o projeto das 7 mulheres aqui na cidade. Quem está junto com a gente é a Marli, tá com a gente. O que é legal é isso, tá vendo? O projeto também representa essa rede. São profissionais, familiares, meu fone está super caindo. São profissionais, familiares e mães, tentando justamente levar esse olhar, né, diferente, enxergando as crianças como crianças. Criança gosta do Exato. quê? De brincar. Só que daí, Renato, o que que você precisa? Ter um local Tudo adequado adaptado. para isso. Exato. Então, nesse projeto tá a Marli, tá a Cláudia, minha cunhada, e aí as mães, né? Eu, a Lori, a Tice e as 2 Maris, que temos 2 Maris no nosso projeto. Olha E só. também surgiu, assim, de conversas, né, entre a gente, nós tivemos um encontro muito, muito bacana de troca de experiências em agosto de 2018. E de lá a gente sabia que a gente queria fazer alguma coisa aqui na cidade. A gente não sabia o quê. E através das redes sociais a gente encontrou uma mãe, a Shirley de Curitiba, que toca um projeto que chama Projeto LIA, Lazer, Inclusão e Acessibilidade, que, nossa, desde o começo foi super solícita com a gente em oferecer informação Olha em só. toda essa experiência que ela tinha, né, nessa caminhada com os parques. E foi muito bacana que dessa caminhada, no final do ano passado, a gente conquistou, né, um parque aqui em Bauru com brinquedos adaptados através de o que foi muito significativo também, né? O projeto envolveu a iniciativa privada, o poder público e nós do projeto. Então a Olha gente achou só. que isso foi muito legal, porque você vê, Renata, aquilo que você fala, né? É possível, é óbvio, é um caminho, né? É um Difícil, processo, mas possível, né? mas é possível. E aí o parque em si, ele é muito mais que os brinquedos, né, Renata? É o que você fala, Pois é. é aquele espaço de oportunidade para que realmente a criança não seja vista como aquela rotina de terapia e que ela vá lá para E brincar, possa se divertir, né? Ao invés de ficar possa só se em casa, divertir. né? Exato. E aí quem fica em casa com ela, Renato? Não são os pais? Pois é, Aí eles com podem certeza. também estar indo a um local público para ter um momento de lazer. E, consequentemente, quem está lá, né, no parque público,
pode Mas entrar em contato devagar essa com outras sementinha que você está realidades. plantando lá e o pessoal que está vendo isso já está sendo educado pela ação, né? Por ver isso acontecer e por ver essas mães empenhadas em uma coisa simples, no lazer do filho, né? Mas já está modificando uma região bem maior do que simplesmente o impacto que vocês causam. É fantástico, só isso, né? Escuta, a gente está Não. com 10 minutos para o final. Eu Ah, queria ver o passou Arthur, a rápido. Pietra. Eles estão por Ah, aí? sim. Será que a gente consegue Vamos dar um ver se beijinho eles entram neles? aqui para dar um oi para todo mundo Para o pessoal conhecer e ver dar eles um oi para também. eles. Vamos ver se eles estão chegando, Renato. Que bom que deu, né? E eu acho eu acho que é isso, né, Renato? O resumo, né? É a gente Sim, tentar realmente enxergar as possibilidades, não é? É a gente criar as que não existem, não é verdade? E não é? realmente ir para frente, buscando essa coisa boa, né? Essa energia boa. Ah, eles chegaram, Renato. Apresenta então eles aí e Aqui, faz as considerações finais aí para o pessoal. Pietra, essa é tudo bem? A Pronto, fala Pietra aí. que... Ah, peraí só um pouquinho. Bem, Isso. tá ouvindo a gente bem? Tô A ouvindo, tô gente ouvindo. Então tá. Para todo mundo caber Pietra. aqui, Renato. Ah, olha aí. Olha lá. Boa noite aí, Legal. Renato. Olá, boa noite. Ai, muito bacana. A Pietra que andou de carona com você na feira, né, Renato? Andou, né? Brincadeira. Andou, experimentou Muito a legal. caneta. Bacana, foi um momento muito legal. E aí, Renato, e é Pietra? isso que a gente estava conversando, assim, né? Eu acho que a gente tem que pensar realmente nas possibilidades. É um caminho cheio de desafios, mas como de todo mundo não é verdade? Eu acho E que no meio de tantas impossibilidades e falta de vontade, alguém foi lá e sim, fez. Esse é o mais importante, né? Eu acho que a gente tem sempre que ter algum motivo que nos tire da cama todo dia pela manhã, que não sim, seja só sim, trabalhar e pagar boleto, né? A gente precisa, de alguma forma, como eu sempre digo, influenciar positivamente na vida de outras pessoas, não sim, sim, falando e batendo o martelo, mas mostrando, né? Então a sim, gente sempre diz aí é que isso. a gente tem que dar flores para quem nos dá pedras, né? E acho que fazendo isso que você faz com muita maestria aí, né? Não só você, mas toda a tua família, eu acho que é dessa forma que a gente realmente mostra para o mundo que pessoas reclamam por motivos muito menores às vezes e que as pessoas às vezes abusam sem saber que estão abusando simplesmente porque não conhecem, né? Renato, que a gente possa, na verdade, assim, evoluir juntos, não é verdade? Muitas vezes o que a gente busca não é nem igualdade, né? Mas é aquilo que a gente conversa também, é a equidade, é ter realmente a mesma possibilidade e a mesma chance, né? O mesmo direito, o mesmo respeito como qualquer outra pessoa, como qualquer ser humano, não é verdade? Sim, E eu acho que é com isso um pouquinho certeza. do que a gente quer contribuir. Somos mais um, tem iniciativas incríveis acontecendo, famílias e pais assim ímpares e que também impactam a nossa vida, às vezes também É sem saber. sempre, é sempre assim, né? Sozinho a gente pode até ir mais rápido, mas junto a gente sempre vai mais longe, né? A gente sempre Sim, é consegue exatamente difundir isso. mais, a gente sempre consegue não só se ajudar, mas eu acho que as ações ensinam as pessoas e demonstram que não é só por necessidade, não é só por direito, mas É por isso. convivência, por humanização e por tudo que a gente tem como influenciar positivamente, né? Em qualquer ambiente que a gente esteja. E é por isso que é importante cada vez mais nós termos, né, e conquistarmos espaços para essa troca, né? Por isso que eu reforço assim o quão bacana é esse projeto que você está fazendo. Não tenho dúvida que está impactando na vida de muitas pessoas e com certeza trazendo muita informação. Não, é esse o meu propósito mesmo, né? De eu poder aproveitar, né, essa época que a gente está vivendo
e eu poder impactar ainda tantas pessoas aqui de casa e poder ajudar. Como eu sempre digo, né? Pessoas comuns, é isso que eu quero mostrar na aula de quinta-feira. Que o problema sendo mais sério ou não, não precisa ser o pescoço quebrado para que você tenha um problema sério para ser superado. Mas a gente tem, todas as pessoas, a gente tem que se superar a cada dia para que o próximo dia seja sempre melhor e mais feliz do que o anterior. Para que amanhã seja melhor do que foi ontem, do que foi, está sendo hoje. E não tem nada tão bom nesse mundo que não possa ser melhorado ainda. Até para as pessoas que acham que tem problemas, ou até mesmo aquelas que não acham que tem problema, mas que podem melhorar de uma forma ou de outra, simplesmente sendo, impactando e vivendo, né, numa realidade, numa ótica um pouco diferente que a gente vive, mas é um normal pra gente, e esse normal tem que ser aceito, né? A vida é rara, né, Renato? De qualquer Com maneira. certeza. Ela é rara e é isso que a gente tem que valorizar e viver, né? Eu acho que é isso. Com certeza. Legal. Muito legal. Muito obrigado pela participação. Ah, eu que Pietra, agradeço. você tá uma gatinha. Muito bom, viu? Gostei de ver. O Arthur Obrigada. também. O Legal, Arthur espero já que a gente fugiu. possa se ver em breve aí, né? Não, com certeza. Nos veremos. Coloca daqui. Que Ah legal. lá, o Arthur voltou. Só um último recado para o pessoal que estiver Sim. vendo a gente aqui. Eu queria convidar todo mundo, então, para essa Masterclass de superação no dia 2, né, na quinta-feira, às 8 da noite. E tem um link Estaremos aqui na bio do juntos. meu Instagram, tem um link que você pode fazer a inscrição lá para eu te mandar por e-mail depois o link, né, da aula, porque a gente vai ter que fazer isso numa sala fechada e tudo mais. Tá? Muito legal. Então, para quem estiver escutando a gente aí, quem estiver por aí ainda, tira um print da tela, posta a gente lá, marca a gente, Muito legal, Renato. marca a Pietra também. Não, que E bom. nós vamos nos falando. Fiquei super contente de vocês terem aceito esse bate-papo e acho que a gente, somando, a gente pode alcançar muita Nós gente também. por aí ainda, a gente pode chegar num lugar maior, dar oportunidades melhores para as pessoas que precisam Com delas. certeza, é um processo, né, Renato? As coisas A não, gente faz não, parte dele. né? E exatamente, vamos contribuir com o que a gente, com o que é possível e com o que a gente pode, né? Com a nossa parte, legal, fazendo a nossa sempre. parte. É isso aí. Cadê o Arthur? Dá mais um beijinho no Arthurzinho. Ah, a gente já embora. deu uma fugidinha de Já foi pra lá. novo, o Renato. Então, O tá Arthur bom. tá assim, ele tá explorando agora cada vez mais Tá certo. e ele tá muito empolgado, né? Entusiasmado com essa fase dele, né? A gente coloca ele em um lugar, a gente pisca, ele já tá em outro. Que Então bom, né? ele E tá pessoas- explorando muito. E pessoas, às vezes, com menos limitação, se limitam mais por acharem e se preocuparem com o que os outros pensam, né? Exatamente. Olha Exatamente. ele aí, ó. Olha lá, voltou. É o que a gente falou, né? É curioso como muitas vezes você vendo o seu limite, né? Em alguns momentos, como você amplia o seu olhar, né? Sobre a vida, Com certeza. literalmente, né? Literalmente. Então é Com isso. certeza. Bom, nosso tempo já foi. Gente, Ah. um beijão. Para quem ficou com a gente até agora, gratidão. Muito gente- obrigada a todo mundo. Que legal. Um beijo grande a todos aí.